Em instantes você curtirá mais um episódio do podcast Mente e Negócios. Olá, ouvintes do podcast Mente e Negócios. Eu sou a doutora Wanda Lon, conselheira sistêmica empresarial e mentora de negócios. Hoje estamos aqui para a gravação de mais um episódio do podcast sobre saúde mental. O podcast que trabalha o melhor negócio, a saúde mental da sua empresa, mas também do seu líder, do seu empresário. E hoje temos um tema muito relevante a ser trabalhado no nosso episódio. Um tema que vem trazendo alguns resultados, impactos para as empresas, mas em especial para os nossos líderes. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E para falar sobre ansiedade, nós temos a convidada, minha parceira aqui, que faz parte comigo aqui do podcast, doutora Armanda Rufino. E o nosso podcast, a partir de hoje, começa a ser itinerante. Ele vai até você. E essa nova linha de gravação que nós estamos aqui iniciando, começa no Centro de Psiquiatria Armanda Rufino. Hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Armanda para fazer a gravação sobre ansiedade, um tema que vem sendo muito atual nas empresas. Doutora Armanda Rufino, que prazer estar aqui no seu espaço, no seu consultório, na sua clínica. Sim, então boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Wanda. Que prazer recebê-la, né? Seja muito bem-vinda. E olha que percurso maravilhoso, genial que você está fazendo, ir até os seus entrevistados, conhecer os lugares, ser recebida, né? Que maravilha, eu fico muito honrada em recebê-la aqui no meu centro de psiquiatria, que fica em Florianópolis, né, no centro da cidade. Já avisa aqui para os nossos... Então, né? O Centro de Psiquiatria Armanda Rufino, a abreviação a gente carinhosamente chama de CEPAR, e ele fica no Life Tower, aqui no centro de Florianópolis. Então, é aqui o lugar onde a gente também recebe nossos pacientes, os familiares, onde a gente faz esse atendimento presencial das pessoas, porque o online é maravilhoso, ele é logisticamente bastante útil, mas nada como a presença, como a gente está recebendo as pessoas num ambiente aconchegante, bonito e que reflete justamente essa harmonia, também faz parte da saúde e a beleza, né? Isso aí, Armanda, faz parte da saúde e a beleza, uma excelente colocação. E aí a gente já traz para o tema que hoje nós estamos conversando, que é sobre ansiedade. Sim. Armanda, esse é um tema que aparece muito nos meus atendimentos. Sim, né? Nos nossos, né? Nos nossos, os seus mais do que os meus, com então, certeza. Eu como psiquiatra, para quem também não me apresentei, eu sou médica psiquiatra, né? E aí coordeno esse centro de psiquiatria com outros colegas, outros parceiros, e sou facilitadora sistêmica, e a gente trabalha justamente com pessoas que estão com essas questões de saúde mental, né? Então, a ansiedade é algo, como você falou no início, muito relevante, muito prevalente na nossa sociedade, né, Wanda? E aí entra justamente o tema da nossa série de podcast, né, Armanda? Que é saúde mental é o nosso melhor negócio, construindo relacionamentos e empresas saudáveis. Então, relacionamentos e empresas saudáveis. Porque essas duas conversas, esses dois temas, eles estão completamente relacionados, né, Armanda? Armanda, e para iniciar esse bate-papo desse tema, não é polêmico, super né? Relevante, super atual, relevante. Super, até com filme, né? Isso, eu já gostaria justamente de trazer esse ponto. Armanda, uma pesquisa recente da Endeavor, ela traz que no Brasil 94% dos empreendedores de alto impacto
né, que são aqueles que estão realmente na liderança, como CEOs de empresa, afirmam ter vivenciado ao menos uma determinada situação que seja relacionada à saúde mental. Uhum. E a ansiedade, Armanda, isso foi o que mais me chamou a atenção. A ansiedade é a mais frequente como das situações de saúde mental, ou problema, ou doença, que afetam os empresários. 85%, Armanda. Isso, eu fiquei, uau, né? Impactada mesmo por esses números. E esse é um tema que aparece muito nos meus atendimentos de mentoria, né? Clientes que não conseguem estar no presente, estão ou lá no futuro ou lá no passado, mas geralmente o empresário, né, por toda a vivência dele de responsabilidades, de metas, de resultados que eles têm que alcançar, eles estão muito lá na frente. E muito lá na frente leva a ansiedade, Armanda. Sim, esse é o mecanismo básico da ansiedade, né, Wanda? Porque assim, ansiedade, o que seria, como que a gente poderia contextualizar a ansiedade? Um tanto de ansiedade na nossa vida é normal. Quer dizer, a gente tem algum grau de preocupação, a gente antecipar as coisas para algum projeto que a gente vai fazer. Então, um grau de ansiedade até nos protege de preocupação, de ser mais precavidos na hora de atravessar a rua, Sim. de não ser assaltado, de Sim. tomar algumas providências. Então, a ansiedade até um ponto da nossa vida, ela é saudável no sentido de ser um alerta para nós. Só que passa de um limite em que, quando essa ansiedade ela começa a nos controlar, e não é uma ansiedade que a gente usa para controlar a nossa vida e para ter melhores resultados, mas ela passa a nos controlar, ela passa de um limite em que ela começa a gerar justamente esse estado de não presença. Você não está aqui agora, você está sempre lá na frente, se preocupando, sofrendo por antecipação. Esse é um ponto muito importante. Você começa a sofrer por antecipação, que ela avalia lá na frente que sempre algo ruim vai acontecer, né? E isso em termos de psique, né? Em termos mentais. E fisicamente, a gente também identifica essa ansiedade no corpo, porque daí quando a ansiedade passa desse limite da normalidade, ela passa também a apresentar sintomas físicos, que é uma tensão mantida, um bruxismo. Muitas pessoas têm bruxismo porque ficam rígidas também aqui. Está relacionado muito relacionado à ansiedade. Olha. Então essa taquicardia, o coração sempre acelerado, a respiração curta, quem é ansioso não respira com uma intensidade, né, que o ar chega até o pulmão, a mais abdominal fica curtinha, né? Então, assim, são várias alterações no corpo que sobrecarregam não só a mente com essa preocupação excessiva, mas também o corpo fica tenso e isso gera um estado que o que é uma complicação maior? Que inclusive gera doenças físicas mesmo, porque isso é um estado, como se fosse um estado de alerta, que quando a gente vê um perigo real, a gente fica em alerta, um bandido, um animal que pode nos ameaçar, enfim, uma cobra. É normal a gente ter uma crise de ansiedade, mas é como se o corpo, Wanda, vivesse 24 horas. 24 horas em vigilância, num estado de alerta que nunca passa. E isso aí passa a ser uma doença e que gera muitas outras doenças e desdobramentos. E aí, Armanda, já levando nessa sua fala, estamos agora, né, o filme Divertidamente 2, tem o Divertidamente 1, que é um filme maravilhoso, eu adoro, levei meu filho para assistir, eu já assisti várias vezes com ele quando ele era menor. Sim. E o tema principal do Divertidamente 2 é ansiedade. E aí é muito interessante, porque o filme faz a relação de como a ansiedade toma conta de todos os demais... É verdade, ela é meio que contagiosa. Isso, né? De todos os demais personagens ali do filme. Sim. Amanda, e uma curiosidade, né? A ansiedade, ela é uma doença? Ela é classificada como uma doença dentro do CID, né? Que é o nosso código de doenças internacionais. Né, internacionais. E a ansiedade, ela afeta mais homens ou mulheres? Então, a ansiedade, a gente tem dentro da classificação diagnóstica nossa, um grande item que é transtorno de ansiedade. Então, assim, são vários tipos de transtorno de ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa tem esses sintomas continuamente ao longo do tempo. O transtorno de pânico, que é porque a pessoa tem... O pânico também, e que é bem comum também. Crises de pânico em que a pessoa tem de forma espontânea e não por uma causa. Quando a pessoa tem uma crise de pânico porque ela vê um rato, uma barata, ou ela é assaltada... Algo natural. Isso faz parte da vida. Por isso, a ansiedade, ela tem a ansiedade fisiológica que faz parte da vida.
Mas quando a pessoa tem crise de pânico espontâneas, e por esse estado de vigilância mantido, então é o transtorno do pânico. Quando a pessoa tem, por exemplo, uma ansiedade muito forte em estar falando e se expondo publicamente, é a fobia social, de estar perto das pessoas. Sim, isso acontece bastante. Fobias específicas, pessoas que, por exemplo, não se descontrolam por ver um animal peçonhento ou alguma coisa específica, fobia de altura. Então, assim, dentro dos transtornos de ansiedade, que é um grande grupo, a gente tem esses transtornos específicos que são muito frequentes, que limitam muito a vida das pessoas e que geram realmente, elas roubam muita vida e muita energia, porque o transtorno de ansiedade é como se fosse um ralo de energia, eu falo para os pacientes, que fica o tempo todo ali. É um ciclo, né? Ele fica. E a energia vai indo, a pessoa gasta muita energia para se manter funcionando, até o momento, inclusive, que ela perde funcionamento, que ela quebra, não consegue mais trabalhar, não consegue mais render como antes, perde foco, perde produtividade. E especialmente para os empresários isso é muito complicado, porque aí eles estão na liderança com um monte de responsabilidade, e aí não conseguem ficar atentos, não conseguem ficar no aqui agora, estão sempre lá na frente, e isso começa a ser um problema muito grande, principalmente para quem tem muita responsabilidade e que um tanto de ansiedade já é esperado. E aí isso pode ir para um patamar muito maior, no caso deles. Esse é um ponto bem importante, né, Armanda? Porque a ansiedade, algo que ela nunca vai acontecer, ela está presente no nosso dia a dia. E os empresários... Claro que tem. Vão ter que saber lidar com o grau de as metas, né? As metas, os resultados, os indicadores para alcançar, um produto para entregar para o cliente, uma equipe que eu preciso liderar, ou conflitos que ocorrem dentro da equipe. Então, são fatores que vão estar presentes no dia a dia do empresário. Por si só já são estressantes e fazem parte do cotidiano dele. Agora, se esse empresário ele não está com o equilíbrio da saúde mental dele, que esse equilíbrio da saúde mental também é relacionado com o equilíbrio emocional, espiritual, atividade física, que depois eu quero fazer uma pergunta a respeito desse tema. O índice dele se adoecer e não conseguir dar conta de toda essa demanda é muito maior. É muito maior. Então, Wanda, você está trazendo algo fundamental que é o seguinte: para os empresários especificamente, um tanto de ansiedade a mais é esperado, porque quem é empreendedor, quem tem tantas pessoas para cuidar, para gerir, tem metas, tem pagamentos para fazer, isso já geraria um grau de ansiedade. Só que o empresário tem que ficar muito atento, porque quando se passa desse limite, a pessoa adoece e não percebe que adoeceu e não percebe que precisa de outros recursos a mais para ficar bem. E esse é o ponto. E o podcast hoje é justamente para que você fique atento. A gente vai falar sobre isso, para que você reconheça em você e nas pessoas da tua equipe quando é que chegou esse ponto e como é que você vai procurar essa ajuda e que tipo de ajuda você precisa procurar. E aí, Armanda, esse é um ponto também bem importante, né? Porque eu como gestora, eu como empresária, eu como líder da minha equipe, eu preciso ter uma saúde mental equilibrada, uma saúde, né, física equilibrada, para saber acompanhar a minha equipe e até mesmo identificar quando algum dos meus funcionários, algum dos meus líderes, né, lá o meu time... Ou quando eu mesma. Ou quando eu mesma, né? eu já estou falando naquele nível que ele já está bem, né? E para ele também... Para que ele também saiba como identificar isso na sua equipe. Exato. Porque dos clientes que eu atendo, Armanda, em alguns momentos a situação, o problema não está na gestão. Não está no planejamento, nos indicadores, na parte técnica do processo, né? Está na parte humana. Exato. E a parte humana, em alguns momentos... Quando eu, empresário, não tenho uma boa percepção, um bom olhar também da saúde mental, eu não consigo identificar. Exato. E se eu não tenho na minha equipe um psicólogo ou alguém da área de RH que possa me dar esse suporte, esse problema pode passar despercebido. E pode comprometer a produtividade, que a gente, às vezes é muito mais fácil administrar um processo, se administrar uma logística do que administrar pessoas nesse sentido, porque é muito mais complexo. Então, para você manter a saúde da sua empresa, os seus funcionários, a sua equipe tem que estar saudável também. E a parte psíquica sempre é uma parte que é muito mais difícil de palpar, ela é menos visível, ela não aparece nos exames. Não é tangível, não é tangível. E mensurar. ela é muito mais, então, ela é muito mais vítima de preconceito, de julgamento, e das pessoas não reconhecerem o processo e não procurarem ajuda a tempo. Então, vamos falar um pouquinho do então, como que é a ansiedade doença? Os sintomas de ansiedade. Armanda, quais são os principais sintomas que, né, os empresários que estão aqui nos assistindo e
os líderes, né, possam identificar na sua equipe, ou principalmente Em nele, si mesmo, né? né? Quais são os principais sintomas da ansiedade? Que justamente, como a psiquiatria é uma ciência que não tem algo para medir como uma glicemia, porque a gente quer saber se a pessoa tem diabetes ou não, a gente pede um exame de glicemia. Então a gente tem que ficar atento, a psiquiatria não é assim, não existe um exame de sangue nem de imagem. A gente tem que ficar atento aos sintomas, ao comportamento alterado da pessoa. E o que tem de diferença entre uma ansiedade que faz parte da vida, faz parte da nossa rotina, que ela até nos ajuda a ir um pouquinho mais rapidinho, a render até um pouquinho mais, de uma que já virou doença. Então, na doença, sempre a gente tem um comprometimento de uma área da vida. Então, quando a pessoa está, uma ansiedade que está passando do limite, a gente tem um comprometimento de funcionamento, ou seja, a pessoa quebra funcionamento e produtividade. Então, no caso da empresa, Wanda, ela começa a faltar, ela começa a não render como antes. E o que a pessoa sente? Ela sente, então, esse físico alterado, ela sente uma incapacidade física, ela começa a sentir sintomas físicos que parece que ela está doente. Então, por exemplo, a pessoa que tem crise de pânico, ela acha que ela está infartando, ela acha que ela está tendo um problema, um AVC, e aí ela faz um monte de exame e não acha nada, mas o físico dela está tenso, ela está com cefaleia constante, ela está com a torcicolo, ela está com algum, às vezes a questão do intestino, então com uma alteração intestinal, então começa a ter sintomas físicos. E o que acontece também, que é muito importante detectar que a doença traz, diferente de uma ansiedade normal, a pessoa começa a comer demais ou comer de menos, isso é muito comum, a pessoa começar a suprir a ansiedade com alimentação. Com alimentação. E também perder sono. Aí vem a obesidade. A obesidade está muito relacionada com excesso de ansiedade, que a pessoa come para um medicamento torto, ou seja, a comida ela se alivia momentaneamente, mas cria outro problema. E nós temos um alto índice de empresários obesos. Então, por estilo de vida, também pode ser, né, uma causa, mas outra causa é a questão da ansiedade, porque a pessoa, ela meio que a comida vai lá, ela se alivia com chocolate momentaneamente, né? E até o chocolate já tem, né? Já tem esse ele alivia mesmo, exatamente. E aí outro ponto também, então, apetite alterado, sono alterado, insônia começa a ser muito comum. Então a pessoa começa a dormir de menos, por quê? Porque ela não consegue desligar. Porque pra gente dormir bem, o que acontece? A gente tem que chegar de noite, começar a desligar, os problemas ficarem pra, bom, amanhã eu apagar as luzes, não olhar o celular, conseguir relaxar. Pegar um livro pra ler, Mas quem tá ansioso, quem tá com transtorno de ansiedade, quem tá com transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno de pânico, ela não consegue nem fazendo esse desligamento gradual para dormir. Então começa a dormir menos, demora para dormir, acorda mais cedo, a libido também fica bastante comprometida. Então são todos pontos que acaba interferindo na própria relação pessoal dele na família. Acaba impactando lá também. O casamento, né, o namoro, enfim. Então quando a pessoa está com uma ansiedade dentro do contexto de vida, isso não acontece. Mas quando a gente está falando de doença, alteração de sono, apetite, de libido, de funcionamento, sintomas físicos, essa sensação de que a pessoa nunca está presente no aqui e agora, porque a ansiedade tira a gente do aqui e agora. Então a gente está sempre preocupado, a gente não se ocupa mais, ocupa com aqui e agora, a gente está sempre preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Então isso rouba muita vida e muita energia. Fica no presente. Não fica no presente. Eu gosto muito de trazer, Armanda, eu estudo PNL, né? E o PNL traz muito esse olhar do presente, né? Passado e futuro. Então eu gosto muito de trazer um dado que eu preciso estar no mínimo 70% no meu presente, 10% no meu passado e 20% no meu futuro, no meu dia, né? Então, ou seja, estar um pouco nesse futuro, ele é importante. Porque a gente tem meta, tem programação, planejamento, né? Planejamento, metas, indicadores, novos negócios, novos produtos. Então eu estou ali, né, acompanhando também o crescimento da minha empresa. A visão, fazendo projeções, né? O futuro da minha empresa. Mas eu não posso sair mais do que 70% do meu presente. Porque aí eu não consigo executar, ver aqui, agora nós estamos aqui. Então nós estamos focadas agora no nosso podcast sobre saúde mental para os nossos empresários. Para mim não existe mais nada além disso, só você e o que a gente está falando. Isso mesmo, e o tema ansiedade que a gente trouxe, né? Então a gente está aqui agora trazendo esse tema. E esse é um grande desafio dos empresários, de estar no presente. E uma das ferramentas que eu gosto muito de trabalhar com eles é a agenda.
para que eles tenham uma agenda no dia a dia, ou até mais de uma agenda. Eu falo para eles, olha, eu tenho a minha agenda dos atendimentos, o meu celular eu uso também como a minha agenda, né? Eu tenho lá a minha agenda dos meus atendimentos, das minhas reuniões, dos meus planejamentos. Então, assim, ó, adotem a agenda. Porque a agenda é uma forma de você estar mais no presente e sair daquela ansiedade do que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É porque a ansiedade justamente, né, Wanda, ela rouba a gente do presente, que é onde a vida acontece. A ansiedade, Justamente. ela coloca, você falou essa porcentagem 20, 70, 10, né? Ela pega 90% e coloca lá no futuro. Sim. Então a gente tá fazendo projeções geralmente pessimistas, tá? E quem tá ansioso, com crise de pânico, com a sua saúde mental prejudicada, obviamente ele tá mais, pode ter sintomas depressivos, ele tá mais pessimista, ele tá colocando só projeções negativas. Então isso rouba da pessoa e do empresário esse foco, a concentração, a organização que ele necessita. O melhor resultado, o melhor crescimento. Com certeza. E aí acho que é isso que você falou de como é que a gente lida com isso, e que você falou de agenda, de coisas do dia a dia, para quê? Para que a gente possa estar mais no presente, que é onde a vida acontece, né? Isso. Armanda, tem uma reportagem do Sebrae que saiu em 2023 que ele fala, já ouviu falar de ansiedade empreendedora? Sim. E aí, Armanda, não só falando do empresário, mas tem determinada profissão que o índice de ansiedade é maior ou menor? Ou a gente não tem essa estatística, assim, de profissões que possam aumentar mais a ansiedade? Porque eu sei que o empresariado já por si só, empreendedorismo é uma das profissões que gera mais ansiedade, e toda profissão que tem metas para cumprir, que tem muito prazo, né, estreito, então bancário também, pessoas que tem metas para atingir, né, então tudo isso vai gerando estresse. O empreendedorismo, com certeza, você falou se ansiedade, homem e mulher, você tinha me perguntado também, mas a ansiedade é um pouquinho mais equilibrado, na depressão é muito mais mulher do que homem, mas na ansiedade também ainda é mais mulher do que homem, mas com menos diferença do que na depressão. Então, no geral, as mulheres são mais acometidas por transtornos mentais. Por quê? Porque elas são politarefas, elas são multitarefas. Então a mulher por si só tem muita coisa para dar conta e para pensar. Embora seja um cérebro que consegue ser multitarefa, o nosso, fazer várias coisas ao mesmo tempo, do homem é mais uma coisa de cada vez, mas a gente também tem uma carga maior social e profissional. Sim. Por ser empreendedora, né? E o empreendedorismo também muitas vezes exige que a gente seja multifunção no começo da carreira. E aí mais as coisas da casa e dos filhos, então a mulher, no geral, tem mais risco de ter ansiedade, e qualquer profissão que tem esse estresse, essa cobrança a mais de resultado, né? E você está sempre projetando e tendo que dar conta de algo que muitas vezes nem está no nosso controle. Sim. Né? Armanda, eu quero te perguntar agora a respeito do tratamento, né? A gente já falou dos sintomas, como é que o empresário possa identificar isso na empresa ou nas pessoas que estão perto dele, pessoas que estão próximo dele. Mas como que o nosso empresário que está aqui nos assistindo, né, caso ele identifique que ele possa ter essa situação, ou alguém da equipe dele, qual é o encaminhamento? Qual é o tratamento? Eu gosto muito de falar nos meus atendimentos do farol de energia, né? Que é trabalhar uma atividade física, alimentação, a espiritualidade, né? Perfeito. E a questão mental. Então, como é que ele está? O emocional, a questão de amizades, né? O social dele, como é que ele está? Se ele está mais isolado, se ele está se envolvendo com os amigos e família. A questão da espiritualidade, né? Que ele tenha o Deus dele, que ele possa conversar sendo qualquer tipo de religião, né? Mas que ele tenha. Mas dentro da questão mesmo médica, psiquiatra, né? Já que você é especialista nessa área, né? Quais são os tratamentos, os encaminhamentos que possam ser... Você falou de uma coisa bem importante, né, Wanda? Porque assim, eu tenho uma metodologia própria que eu trabalho 3 pilares de saúde. Então, a saúde psíquica, que é que eu vou falar agora, a recuperação da saúde psíquica. A saúde das relações, porque muitas vezes não é só a pessoa que tem que melhorar individualmente, as relações também estão doentes e precisam de tratamento, de foco. E a saúde espiritual, porque também um pilar muito importante da nossa saúde é a gente confiar numa inteligência maior nos regendo, que algo maior está nos conduzindo, e a gente ter nossa fé e confiança na vida estabelecidas.
Muito E aí importante. agora, uma coisa também que você falou, estilo de vida. Não dá para falar desses 3 pilares, que são a estrutura da casa, sem o solo, que é estilo de vida. Que é a base. Que é exercício físico, que é remédio. Tanto quanto remédio, o exercício físico, ele muda positivamente a nossa química cerebral. Que é a alimentação, que é a parte sexual também, né? A parte hormonal, a parte do nosso corpo funcionando bem. Agora, do ponto de vista psíquico, especificamente da psiquiatria, a gente tem recursos importantes, porque quando a gente trata de uma ansiedade que passou a ser doença, como a gente falou aqui, que tem sintomas, nós estamos falando de uma alteração neuroquímica no cérebro. Então, existem medicações específicas, que são remédios para depressão e para ansiedade, que voltam a regular essa química cerebral, que ajudam nesse controle, porque o adoecimento envolve todos esses fatores, de relacionamento, de família, espiritualidade, enfim, saúde física, também estilo de vida, porém, existe uma alteração neuroquímica no cérebro que o medicamento regula. Então, isso é muito importante. A gente tem remédios que não dão dependência, que são remédios super ajustados, que têm um excelente índice de terapêutico, com poucos efeitos colaterais, cada vez com mais tecnologia, que realmente ajudam a pessoa a sair desse quadro de ansiedade. Armanda, e a terapia? Porque eu... Isso, então agora é o próximo assim, né, eu passo. sou fã da terapia, da psicologia e assim, ó, tenho alguns clientes que eu identifico que há necessidade de fazer uma terapia. Com certeza. Então, e isso eu encaminho, sabe? Exatamente. Eu faço esse encaminhamento. E você faz de forma muito adequada. Por quê? Porque, na verdade, aqui, ó, não é uma coisa ou outra, é tudo junto. Às vezes as pessoas falam assim, ou terapia ou remédio. Sim, não, mas não são. É porque, sim. na verdade, o adoecimento ele é multicausal. Então, ele tem que ter múltiplas ferramentas para que a melhora aconteça, para que a cura aconteça, né? Então, nesse sentido, Wanda, muitas pessoas, em função do preconceito em relação à psiquiatria e à medicação, acham que podem abrir mão do remédio como recurso. E não, o remédio, ele é excelente para justamente, inclusive, as outras ferramentas fazerem efeito. Então, é tudo junto. A medicação, só que assim, ó, não é só tomar remédio, é fazer um acompanhamento médico. Acompanhamento médico. Que é o remédio junto com um acompanhamento do médico. Então, tudo que a gente falou, mais a medicação adequada, assertiva, feita por um especialista, que é o psiquiatra. E agora, para a gente terminar, nossa conversa. Já estamos aqui já estamos finalizando. Tempo, a psicoterapia, porque também tem que ter recursos não medicamentosos para mudar a postura de vida. Não adianta você mudar a neuroquímica cerebral se você não muda a tua postura de vida. E geralmente, aqui é uma dica, hein? O perfil do ansioso em termos de personalidade sempre fique atento para você fazer um checklist seu. Essas são pessoas controladoras, que querem fazer tudo, que não delegam, que são hipervigilantes, que são perfeccionistas, que querem assumir tudo, que são administradores gerais do universo, que não pedem ajuda e que têm um perfil muito rígido e autoexigente. Então, esse perfil é muito frequente nas pessoas ansiosas. Então, você tem que... A terapia para que é? Para que você mude essa postura e para que você vá para um outro lugar em que você saia dessa situação. Armanda, na minha mentoria, tanto de negócios como de autoconhecimento, eu uso o teste dos sabotadores. Os sabotadores EQP. Eu já comentei ele com você, né? Sim. E nesse teste é justamente onde eu vou identificar qual é o índice dele. Eu tenho 10 sabotadores. Todos nós temos 10 sabotadores. Todos nós. Eu, você, né? Todos nós. O nosso empresário aqui. Sim, quem está ouvindo a gente. Quem está ouvindo, você também tem 10 sabotadores. Você não foge, você também tem. Mas todos nós temos, né? E esses sabotadores, eles devem ficar ali entre 5, 6, é um bom número, ou abaixo de 5. Tem empresários que chegam para mim, não são empresários, né? Mas como eu atendo muitos empresários, 10, 9. Controlador, hipervigilante. Isso é adoecedor. E eles estão no alto índice de estresse. Porque a ansiedade leva ao estresse, né? O estresse leva a ansiedade. Uma coisa alimenta a outra, na verdade. E aí, ele disse, Wanda, eu não estou conseguindo dormir. Wanda, eu não consigo delegar. Já está adoecendo. Já está adoecendo. Já está adoecendo. Né? E aí, quando ele consegue ver, opa, é verdade, Wanda. E, Armanda, tem uma questão que nós duas temos o olhar sistêmico, né? A gente tem essa formação. Em alguns momentos, esses sabotadores e essa ansiedade está ligada ao sistema familiar dele. Sim. Está ligada às crenças dele. A um padrão ou seja, em especial o empresário. Por quê? Eu não posso tirar férias. Eu tenho que trabalhar 24 horas por dia. Eu tenho que ser workaholic, valorizar o perfil workaholic. Que é um dos fatores da ansiedade. E aí eu tenho alguns casos ainda que eles foram empregados
né? Foram CLT e hoje têm empresas, eles são empresários e continuam sendo empregados da própria empresa. Exato. E aí é onde aumenta esse alto índice de ansiedades deles, porque a cobrança é muito alta. A autocobrança, muitas vezes. A autocobrança. Essa necessidade de controle, essa exigência muito grande, que pode vir também da questão familiar, em relação aos pais, enfim. Então, eu acredito que isso é muito importante as pessoas ficarem atentas. Não adianta também tomar remédio e fazer um tratamento sem mudar a postura de vida. Se a pessoa não sai desse lugar e não aprende a confiar mais na vida e nos outros, a delegar, a sair desse lugar de querer controlar tudo e garantir tudo, ela nunca vai ter paz interna, externa, e nunca vai sair desse estado de hipervigilância. Como né, diz o André Menezes, né, que eu faço parte lá da equipe dele de mentores, ele é um impresidiário dele mesmo, do próprio negócio, da própria postura de vida, né? Isso mesmo. Então, Armanda, o papo está maravilhoso. A gente poderia ficar mais 2 horas, como sempre, falando aqui, né? As aqui sempre acabam estendendo o tempo. Amanda, mas eu gostaria que você pudesse dar, para finalizar, né, uma dica, um conselho para o nosso empresária que está aqui nos assistindo, caso ele consiga se identificar que ele está no momento de ansiedade dele. Que dica? Que conselho? Peça ajuda. Boa. Peça ajuda, porque pedir ajuda é algo que é tão necessário para nós, e às vezes quando a gente está no topo, assim, como empresário, como chefe de um lugar, liderando, a gente não se permite estar nesse lugar de humildade, de muita grandeza, de falar, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta sozinho. E aí você pode pedir ajuda para quem está perto, para um profissional de saúde, né, um psicólogo, um psiquiatra, mas reconhecer que a gente precisa do outro, a gente precisa de ajuda e de recurso. Essa é uma grande dica para o empresário e para todos nós. Né? Ótimo, para todos nós. E para complementar a fala da Armanda, né, que eu gosto muito de usar, a nossa mente, ela é a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga. E complementando essa fala, lembre sempre de colocar a máscara em você. Primeiro. Para depois colocar no outro. Lembra sempre daqueles que já, né, tiveram oportunidade ou já viajaram de avião? Aquele exemplo é ótimo, sabe? Né? Quando, se acaso aconteça algum problema, a máscara vai cair em quem eu vou colocar primeiro? Em mim. Porque se eu não colocar a máscara em mim, eu não consigo ajudar meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, quem estiver do meu lado. Empresa, né? A minha empresa. Exato. A minha empresa. Então, para Cuida você empresário, cuida para de você empresário, né? A nossa dica hoje aqui, minha e da Armanda, eu como mentora de negócios, a Armanda como médica e psiquiatra e também com olhar sistêmico, nós duas, olhe para você. Cuide de você. Você é a prioridade da sua empresa. Porque se você não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar da sua empresa. E a sua empresa precisa de você bem, com saúde. Exato. Né, Armanda? E não doente. Você é seu maior ativo. Então, cuide de você. Você é o seu maior lucro da empresa e dos resultados que você gostaria de ter. Armanda, minha querida, então muito obrigada. Obrigada também por uma honra para mim também, essa conversa e levar esse tema tão importante para as pessoas através do nosso conhecimento e da nossa experiência de vida. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Gratidão por nos receber hoje aqui, né? No seu consultório, no seu espaço. No cenário onde eu realizo a minha missão. Isso, ótimo. E já complementando, né, essa questão da Armanda, novamente aqui reforçar que o nosso podcast, Mente e Negócios, ele começa a ter uma nova proposta. Né? Ele começa a ter a proposta dele ser itinerário. Nós vamos gravar em estúdios como um podcast como ele é, mas a nossa proposta a partir de agora é que ele vá, né? Nós vamos até as pessoas. Nós também queremos conhecer a sua empresa. Nós também queremos conhecer o seu negócio. Seu espaço, o seu cenário, né? Onde você realiza o seu dia a dia de trabalho. Então, para você que está aqui nos assistindo, caso queira, né, que a gente apresente a sua empresa, entre em contato conosco. Né? Nós podemos ir até lá, eu e a Armanda podemos também fazer esse bate-papo na sua empresa, né? No seu negócio. E também quero agradecer aqui o Jonathan Machado, que é o nosso parceiro. Ele está ali, ele faz parte de bastidores, mas ele garante o cenário também. Está aqui conosco, mas o Jonathan é o nosso parceiro a partir de agora, né? Como câmera, fazendo esse trabalho de irmos até você também nas entrevistas do podcast Mente e Negócios.
Então, Armanda, muito obrigada. Obrigada também. E para você, ouvinte, né, agradecemos a oportunidade de estar aqui. E você está aqui conosco também para mais esse episódio de Mente e Negócios. Aguarde que vem uma nova entrevista aí sobre saúde mental, também com outro tema muito importante dentro da empresa. Agora, em setembro, né? Temos novidades aí, né, Armanda? Um tema muito relevante também. Muito relevante. O Setembro Amarelo, inclusive. O Setembro Amarelo, justamente. E não esqueça de seguir o nosso podcast, né? De mandar um aviãozinho para aqueles que você conhece, amigos, outros empresários que também precisam estar sendo beneficiados do nosso tema, da nossa conversa, mas em especial, né? Do levar mente e negócios para a sua empresa. Então, muito obrigada. Até a próxima, né? A próxima entrevista, a próxima oportunidade. E também já quero aproveitar aqui, para encerrar, para agradecer os nossos apoiadores. Então, o Cowork do C, AE Internacional, porque esse podcast já sai com a marca registrada, e a VS Ser Mais Soluções. E hoje também, aqui o Centro de Psiquiatria Armanda Rufino, que fica aqui em Florianópolis, para vocês, né, aqueles que querem conhecer o trabalho da Armanda, atendimento online e presencial. Então, e fazer essa avaliação, e ter esse suporte, né, do especialista, que é tão importante quando a gente está precisando desse tipo de ajuda. Amanda, muito obrigada. Eu também agradeço muito. Você, o nosso ouvinte, muito obrigada e até a próxima. Até breve.